Sejam bem-vindos a mais um programa Bate-Papo Empreendedor. Esse programa que é voltado para falar sobre negócios, sobre empreendedorismo. E hoje o tema é muito relevante e com certeza você precisa ficar ligadinho aqui para poder entrar em 2021 com muito mais energia, com muito mais gás e com muito mais informação, que vai ser sobre educação financeira, com essa dupla aqui incrível, Felipe Diesel e Rodrigo Soder, que estão conosco hoje aqui no programa, no Bate-Papo Empreendedor. Voltando então aqui, começando esse programa Bate-Papo Empreendedor. Toda terça-feira, você sabe, aqui no Bate-Papo Empreendedor, nós falamos sobre empreendedorismo, negócios. Trazemos aqui pessoas, empresários, entidades que vêm aqui contribuir com o seu conhecimento, que vêm aqui agregar valor para você que está em casa. Então já vou pedir para você que está chegando agora, compartilhe o programa para que mais pessoas possam ter acesso a essa informação de extrema qualidade. Compartilha, marca teu amigo, porque com certeza hoje vai sair daqui muita informação, porque temos aqui uma dupla incrível que já estiveram conosco em outras edições do programa e hoje vieram novamente aqui compartilhar um pouco do seu conhecimento, um pouco da sua vivência também e falar sobre educação financeira, falar sobre o Conect também, que é um programa incrível desenvolvido aqui com a educação aqui na nossa região. Mas antes de passar para os nossos convidados, dá uma olhada no nosso amigo João. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Rodrigo Soder. Boa noite, Felipe. E hoje teremos um assunto de suma importância, porque se educação já é importante, imagine educação financeira. Imagine você cuidar do seu dinheiro. Isto mesmo. Mas antes de fazer a primeira pergunta, eu vou deixar a palavra para vocês aí dar uma introdução do assunto de hoje. Ótimo, João. Vou falar sobre educação financeira, acho que depois, né? A intenção agora é começar a falar um pouco do Conect Educação. A gente está encerrando o Conect Educação esse ano e eu e o Rodrigo trabalhamos no projeto, né? O Conect Educação ele é um projeto da Agência de Desenvolvimento, que é a agência local, e a gente fecha esse ano o primeiro ciclo do projeto, que são 4 anos. Então, foram 4 anos de projeto que nós trabalhamos com a comunidade local. E esse é um dos maiores projetos de educação colaborativa do Brasil. Quando nós começamos a trabalhar com as ferramentas Google para educação, isso em 2017, e esse, na época, era um dos maiores projetos Google para educação no Brasil. E a gente acaba 4 anos, e a gente vai falar um pouco desse projeto também, depois falar de um projeto pessoal meu, que tem tudo a ver com educação, porque eu estou diretamente ligado a isso, né? Então, o Rodrigo é um cara que nos ajudou muito nesse período e participou intensamente, inclusive nos últimos 2 anos, porque o projeto Conect ele foi muito bom, só que nos últimos 2 anos, graças ao Rodrigo, ao Marco Scherer, ele intensificou de uma maneira que nós mais do que dobramos os números nos últimos 2 anos, né? Acho que graças ao Rodrigo e deixar ele falar um pouco do Conect. Eu tenho bons amigos, né? Eles me ajudam a vender. Mas com certeza, é um programa excelente. E se tu imaginar assim, o potencial para uma cidade de menos de 80 mil habitantes, nós temos um impacto. Depois a gente vai falar um pouco dos números, mas a gente pode dizer que talvez mais de 30% dos educadores do município e dos estudantes possam ter sido impactados. São números espetaculares. A gente vai conversar um pouco sobre isso também. Mas antes de nós falarmos dos números, talvez você explicar um pouquinho mais do que é o Conecta, claro. Como que ele funciona, no que ele ajuda as pessoas. Eu acredito assim. O Felipe ele pode dar o olhar dele de idealizador do projeto, né? E esse projeto existe porque o Felipe e mais alguns colocaram a cara a tapa, tomaram para si a responsabilidade de trazer um aporte, uns subsídios a mais de ferramentas para os professores para poder movimentar esse universo da educação. Mas o que é a minha leitura? Qual que é o grande objetivo do Conecta Educação? Talvez seriam 2. Um é desacomodar. Eu acho que a educação, principalmente nas redes estadual, municipal, sofria, enfim, poucos recursos, dificuldades e os alunos voando, né? Cada um já com acesso a esse universo pós-digital. Então, primeiro, ele desacomoda. E segundo, ele qualifica, ele entregou um conjunto de ferramentas que possibilitaram a esses professores transformar a forma como eles ensinam, como eles pensam a educação. Mas então, esta formação e este apoio que começou no ano de 2017, Exato.
pode ter ajudado bastante agora neste ano que tivemos este choque do Covid, da forma da educação? Muito. O projeto começou, sabe como é que o projeto começou em 2017? Nós tivemos uma reunião com a Secretaria de Educação na época, e eles falaram, nós temos aqui, eu não lembro quantos quadros interativos que eles tinham comprado para a escola. E os quadros estão aqui, pegando poeira, porque as escolas não utilizam. Né? E eu, como educador, e treino muito professores, trabalho muito com formação de professores, eu sempre digo assim, a inovação tem que ser puxada por eles, não tem que ser empurrada, né? Então, se o professor achar que ele deve utilizar um celular em sala de aula, então ele tem que pedir, a gente compra o celular e ele vai utilizar. Porque quando eu entrego o celular e digo para ele utilizar o celular, eu não dou recursos suficientes, ferramentas suficientes para que ele utilize. Então, sobre essa lógica, nós trabalhamos o Conecta, que é a formação de professores. Porque o que se tinha antes? Se havia dinheiro, se comprava o equipamento e entregava para a escola. Né? E o professor não tinha capacitação. Então, aquilo ficava lá e se perdia aquele equipamento, enfim, pela não utilização, porque era difícil. Então, quando a gente começou esse projeto, a gente fez um projeto de capacitação. Quando eu digo capacitação, foram 300 horas de formação por ano. Foram 4 anos com mais de 300 horas de formação por ano. Então, no final do projeto, né, agora a Secretaria de Educação, a Coordenadoria de Educação e as escolas estão reclamando. Reclamando não, né? Elas estão dizendo, agora os caras querem. Eles querem óculos de realidade virtual, eles querem impressora 3D, eles querem no Chromebook, eles querem, enfim, né? Porque agora sim, eles estão vendo a necessidade de utilizar novas ferramentas em sala de aula, e aí existe essa necessidade. Então, começou lá atrás com isso, e o Rodrigo fala muito bem, quando dar ferramentas e capacitar esses professores para que eles possam trabalhar. Porque nós, no século XXI, essa gurizada 2020 é uma outra necessidade, é um outro tipo de ferramenta, é um outro tipo de aprendizagem, e a gente fala numa mudança metodológica, não só em ferramentas, porque eu acho que é muito simples falar sobre isso, mas é uma mudança de metodologia e como os professores estão enxergando agora a educação. E sim, esse ano, a gente pode falar um pouco desse ano, mas eu sinto que nós tivemos 3 anos para preparar os professores para fazer essa mudança esse ano, sabe? Porque o impacto, imagina se não tivesse toda essa preparação, se não tivesse todo esse aculturamento para que as pessoas começassem a visualizar as tecnologias de forma favorável, ia ser bem mais difícil. Com certeza, eu acho que facilitou. O professor que participou dessas formações, com certeza, ele estava bem mais tranquilo, bem mais sereno. Eu acho que foi o próprio Felipe que lançou uma frase, quase que uma provocação, e o Felipe adora provocações, né? Mas eu acredito que foi muito verdadeira, né? Que durante o período da pandemia, com esse novo universo virtual remoto, então aquele que era ruim se tornou péssimo, e aquele que era bom se tornou ótimo. E as ferramentas permitiram que esse cara que tem o ímpeto, tem a vontade, ele pudesse dialogar com essa linguagem que essa gurizada entende, compreende e age. Essa é a vida deles, né? O smartphone, por exemplo, é uma extensão do corpo, da mente deles. E até mesmo assim, como é que se chegou assim nas primeiras pessoas para participarem? Foi bem aceito? Foi fácil de montar os grupos? Teve uma caminhada de sensibilização até se conseguir? E depois que o trabalho vai ocorrendo, com certeza vai facilitando, porque a propaganda do boca a boca também é a alma do negócio, né? Então, provavelmente, mais pessoas vieram, né? Então, o primeiro passo para participar deste grupo do Conecta Educação, como é que eu quero participar? Como é que eu faço? No começo, lá em 2017, João, foi uma provocação que a gente fez com a Secretaria de Educação do município, né? A Guarda de Educação do Estado e as escolas particulares. Porque nós queríamos um projeto em que todas as escolas estivessem junto. Não adianta uma formação só para escolas públicas ou particulares. A gente imaginava que devíamos colocar todos na mesma sala, porque nós sempre acreditamos na colaboração. Né? Então, daqui a pouco eu posso ter um conhecimento superior, e não tem problema eu ter um conhecimento superior ou inferior, mas quando eu coloco todo mundo numa mesma sala, eu consigo trabalhar a colaboração de todos ali. E aí eu consigo gerar uma inteligência de grupo, porque o nosso trabalho sempre foi... a pessoa mais inteligente da sala é o conjunto da sala. Então, quando eu lembro que estava eu e o Arthur Lawrence na época, a gente foi lá bater na Liris, da Secretaria de Educação, né? Uhum. E daí nós com o projeto embaixo do braço, né? Vamos falar com a Liris, ver o que acontece, né? E o Arthur, cara, eu acho que não vai dar, porque é poder público, aquela história, né? Eu digo, Arthur, se não der, ok, ao menos a gente veio aqui e apresentou o projeto. Eu lembro que deu 15 minutos, não deu meia hora de reunião, a Liris, quando que a gente começa isso? A Liris é muito resolutiva, né? Como que a gente começa isso? Eu digo, cara, né? Agora tem que ver, né? Tipo o cachorro correndo quando para o carro, o que eu faço agora, né? Agora vamos ver o que a gente vai fazer. E a gente conseguiu logo, a Secretaria de Educação e a Coordenadoria de Educação vieram muito rápido, né? Porque
eles sabem da necessidade da formação de professores e quão difícil é formar professores, porque a formação de professores ela exige um trabalho árduo e intenso, né? Então ela não é simplesmente colocar uma palestra ou uma formação rápida, mas quando a gente fala que, por exemplo, de 4 anos são mais de 1.200 horas de formação, é muita coisa, né? Então, elas eram muito rápidas, a gente começou a conversar com as escolas particulares para vir no projeto também. A grande maioria aderiu, né? Acho que só uma escola acabou não aderindo ao projeto, e a gente está 4 anos depois com todas as escolas dentro do projeto, né? E, inclusive, o Instituto Federal, que escolas municipais, estaduais, particulares e federais de Santa Rosa, todos participaram desse projeto, né? Então, é uma coisa que foi muito legal ver a colaboração nessas escolas. Não, e é legal você explicar também esse início, porque até para o pessoal poder entender em casa, que nem começou com uma ideia, temos que fazer algo diferente, tá? Mas e aí? Fico só com a ideia para mim, ou começo a me movimentar, ou espero um milagre da coisa acontecer? Não, o que eu vou fazer? Não, vou começar a dar os primeiros passos, sem ter uma perspectiva de resultado, mas tu já começa a buscar alguma coisa, e como você falou, então, graças a essa primeira busca de vocês, a coisa começou a fluir, começou a se encaixar. Mas e depois, para o projeto, como é que foi para trazer porque assim, os professores também tinham que trazer eles para o lado de vocês também, né? Como fazer os professores que já são atarefados, que já tem toda tem várias escolas que eles atuam, como eles se engajar no projeto também. Porque também não adianta só colocar eles numa sala, querer passar conhecimento, se não tiver outro lado receptivo também para isso, né? Como é que foi para comprometer os professores também, deles entender a importância dessa educação? Mas aí eu acho que a gente tem que desmistificar algumas coisas, né? Se tem um estereótipo de que o professor vive naquela realidade, está preso no mundo dele. Não, eles estão sedentos, eles estão ávidos por receber informação, qualificação, mas eles não tinham esse acesso. E essas ferramentas, elas precisam ser também para o professor ser gamificadas. E nesse sentido, a treinadora, a mentora, a Maide, né, que passou as formações, ela tem muita experiência nisso. Ela pensa as coisas de forma em que haja uma progressão. Então, acredito que o processo se deu daquela forma. Eu gostei, contei para o Felipe contou para o João, e assim o processo se naturalizou. E os professores nas escolas, nas redes municipal e estadual, eles têm algumas horas por mensais ou semestrais justamente para qualificação, então foi usado esse espaço também. Não foi dado uma sobrecarga para eles, foi utilizado esse momento, né? E montar um programa dessa magnitude que vocês falaram antes ali, que é uma das maiores do Brasil, eu até fico bastante impressionado. A gente sempre fala do programa Bate-Papo Empreendedor, que quanto mais nós escutamos as pessoas que vêm aqui falar, mais nos inspiram. Então, nós temos uma aula aqui toda semana com pessoas maravilhosas. E o quanto essas pessoas se dedicam para ajudar a comunidade inteira de Santa Rosa, que é o caso até de vocês dois e muitos outros que já passaram por aqui. Então, esse trabalho ganhou toda essa grandiosidade. E como é que você conseguiu o recurso? Como é que você conseguiu o tempo? Como é que você conseguiu motivação para isso? Para se desprender um pouco mais, para ajudar mais ainda as pessoas? Porque a educação é transformadora. E um trabalho tão bonito aqui de Santa Rosa e inspirando até fora de Santa Rosa. O projeto ele começou com muito pouco recurso, né? Nos primeiros 2 anos foi muito pouco recurso. Foi recurso mesmo pedindo, sabe? Eu criei o projeto, né? E a minha empresa bancou parte do projeto, né? Eu acredito no projeto que a minha empresa vai bancar parte do projeto. E foi pedindo assim para um, para outro, cara, vamos resolver. E no 3º ano que o Rodrigo Marques foram figuras assim muito estratégicas para isso, porque eles conseguiram trazer o Sebrae como apoiador do projeto. E o Sebrae deu uma outra abrangência para isso, inclusive a nível estadual, né? Então, são apoiadores, por exemplo, como o Sebrae, como a CISAP, como as empresas que participaram. Eu não vou falar uma que senão eu vou acabar deixando alguma outra fora, mas as empresas bancaram com 2, 3, 5 mil reais, né? E o projeto no primeiro ano custou 80 mil reais. Falando de 300 horas de formação, no primeiro ano foram 300 professores, custando 80 mil reais, né? Muito, a gente faz muito com muito pouco, né? Quando fala essas pessoas que fazem pela comunidade, a gente costuma fazer muito com muito pouco, porque Santa Rosa nós temos muita vontade de fazer e executar, mas nós temos muito pouco recurso para isso, né? Eu acredito que os 2 primeiros anos foram uma fase heróica, né? Que eu literalmente passar o chapéu, né? Pegar os empresários aí, contribuição, e como disse o próprio Felipe, foi um dos, já que eu estou divulgando a ideia, eu preciso ajudar a bancar a ideia, né? Nos 2 últimos anos, aí a gente conseguiu
esse recurso do Sebrae, e aí eu acho que tem que louvar a iniciativa de quem acreditou realmente, foi o Marcos Scherer. Nós fomos até lá, até Porto Alegre, na sede do Sebrae estadual, apresentar o projeto. Eu confesso que eu fui sem muita esperança, e quando nós chegamos lá, nós contamos um pouco do que estava acontecendo aqui. E o Sebrae estadual comprou na hora a ideia. E aí se fez todos os trâmites legais, né? É recurso público, tem que passar por todo um processo de formalização. E aí, com esse recurso, eu não recordo agora exatamente os números, 130, 140 ou 160 mil reais, aí sim, esses últimos 2 anos foram mais tranquilos nesse sentido, foi muito mais de acompanhar o processo. E essas pessoas que foram treinadas, foram preparadas, você disse assim que eles contam com alguns recursos físicos. Hoje está se utilizando mais esses recursos, então, e quando eles pedem, hoje eles estão recebendo, talvez? Agora... Porque existe aquela expectativa e a realidade. Claro. Talvez prepara toda uma expectativa, prepara a pessoa, quando joga na realidade, talvez, dos órgãos públicos, né? Eles acabam frustrando um pouco por não conseguir o acesso a todo aquele investimento, aquela tecnologia, né? João, eu acho que as dificuldades têm em todos os lados, assim, né? Por exemplo, quando a gente fala em formação de professor de escola pública, aí o professor tem vontade, tem iniciativa de fazer isso e de executar na ponta. Daqui a pouco até a escola tem os recursos necessários, tem internet, tem equipamento e tal, mas os alunos também precisam ter esses equipamentos, né? Então o gargalo ele é muito maior do que a gente imagina por muitas vezes. Como a gente começou o projeto, a gente trabalhava com formação. Agora, a nossa dificuldade e importância está sendo para outros lados também, né? Equipamento para a escola, infraestrutura, que aí são coisas que são muito mais, que demandam muito mais recurso para poder fazer. E é legal ver isso, porque quando existe demanda do professor, cara, eu preciso de uma internet mais rápida, porque ele está ocupando. Quando eu preciso trabalhar, por exemplo, com outros equipamentos de aula, ele pede isso frequentemente, é porque eles estão ocupando. Tem uma escola, cara, a escola Giordani, se não estou enganado, né? Eles fizeram, por exemplo, todo o processo de... Cara, os vídeos depois, se você quer mostrar, é maravilhoso o que os caras fizeram. Eles fizeram todo o processo deles de aulas online por vídeos, o professor no fundo, explicando, sabe? Eles acabaram utilizando a tecnologia para mudar a metodologia, que é quando nós pregávamos, quando começamos a trabalhar do Conecta. Então, sim, João, existe, mas é bom que tenha essa demanda e sempre vai existir essa demanda, né? Porque sempre vai faltar coisa. E o pessoal está se transformando aos poucos, como é que pode, com criatividade, com buscas e... Dá um jeito. Dá um jeito. É que a dificuldade sempre existe, né? Agora, se tu não tem um conhecimento para poder buscar, não adianta, é pior ainda. Então, tu tendo conhecimento, pelo menos vai buscando e as poucas conquistas que tem, agrega já na educação e já ajuda para os alunos, ajuda para que o meio todo flua melhor, né? Os maiores demandantes são os alunos, né? Uma vez que foi apresentado para eles esse patamar superior, não tem como retroceder. Não volta para trás, né? Não volta. Então, os alunos, eles são a melhor métrica para sustentar um processo e para continuar os avanços, né? Uma vez que o professor dominou umas ferramentas, né, e ele passa a utilizar, é evidente que eles receberam treinamento para 20, 30 ferramentas. Ele vai usar 5, 6, vai utilizar com mais eficácia e com mais frequência. No outro ano, ele vai agregar mais 1, 2, tá ótimo. Se no final de 5 anos ele estiver trabalhando com essas 30, tá ótimo. Tá, e esse projeto que a gente falar do Sebrae estadual, mas se estendeu para outros municípios também o projeto ou ele está em Santa Rosa ainda hoje? Via Secretaria de Educação, mesmo com a agência de Santa Rosa, a agência de desenvolvimento de Santa Rosa, presidida pelo Marcos Scherer, mesmo nesse movimento sem o Sebrae, ele já estava para as escolas regionais da Coordenadoria de Educação do Estado, né, que são, acho que 17 municípios, se não estou enganado. Né? Acho que sim. E agora, com o Sebrae, existe uma discussão como que a gente formata isso num programa para ser todo o Rio Grande do Sul. Né? Então, se eu de Santa Rosa, provavelmente todo o Rio Grande do Sul vai ter um projeto muito parecido com o nosso Conecta. E essa inspiração, foi você o criador, essa inspiração veio de tuas experiências ou você já viu em algum local isso funcionando e você viu que impactou e você trouxe para cá? João, não foi alguma coisa que nós criamos, assim, tipo, vou fazer isso, não. A gente sempre tinha um grupo de discussão, acho que o Rodrigo lembra, o Rodrigo não fazia parte da agência na época, mas ele foi convidado com o professor para discutir, a gente fez uma tarde na CISAP e trouxe várias pessoas importantes, assim, dentro de Santa Rosa para discutir, né. Aí a gente trouxe, o Rodrigo, eu lembro que estava lá, estavam outras pessoas também, e a gente acabou fazendo um mapa de todos os principais gargalos que nós tínhamos aqui, né. E um dos gargalos que apareceu muito frequentemente foi formação. Educação, formação, várias coisas relacionadas à educação e formação. Né? Então, bom, o que a gente faz com isso?
Porque geralmente quando se pensa nisso, pensa num projeto muito específico, assim, então eu vou criar um novo curso, ou vou criar uma nova metodologia, ou vou adicionar, sei lá, educação financeira, empreendedorismo na grade curricular, né? Mas não é por aí, porque a escola, eu digo assim, a escola não precisa de mais escola, a escola não precisa de mais matéria, sabe? A escola não precisa de mais livro, a escola não precisa de mais disso. O que a escola precisa na verdade a escola nem precisa também, mas a escola já tem, mas o que o professor precisa é alguém junto com ele, sabe? Pegando pela mão, dando capacitação, mostrando o caminho, vão por aqui, vão por ali. E o que nós nos propomos é fazer o seguinte, a gente vai dar formação suficiente e a mudança ela vai ter que vir de dentro para fora. Porque daí a pessoa não se sente mais sozinha, né? Exato. Não se sente que ela está lá, não, mas eu estou fazendo aqui, estou fazendo, e não perde o rumo, né? Em conjunto, em grupo, você constrói melhores ideias e até inspiram as pessoas, né? E cria-se um movimento, porque a gente discutiu muito, sabe? Como que a gente faz isso virar um movimento? Porque quando a gente faz virar um movimento, cara, isso não é mais do Felipe, não é do Rodrigo, não é da agência, não é de ninguém. Ele vira um movimento, sabe? Ele é um movimento vivo. E se tornou um movimento. Porque eu fui embora, continuou, um saiu, ele continua, o projeto, ninguém mais discute se o projeto vai continuar no ano que vem, sabe? Ele vai continuar com certeza, agora como nós vamos fazer isso, né? Então vira um movimento. Eu ia pedir isso, e aí, quais são os próximos passos do projeto? Você já tem essa visão aqui, o que vai ser implementado aqui para frente, ou quais são os objetivos principais do projeto aí? Bom, como o Felipe disse, ele se tornou um movimento, e como ele é um movimento, ele é da comunidade Santa Rosa, então não importa quem estiver à frente da agência de desenvolvimento e não importa quem estará, vamos dizer, liderando esse processo, ele vai ter sequência. Por evidente, agora, o normal de um projeto é você trazer coisas novas. Então, o que hoje impacta mais na educação? O que está acontecendo no mundo? Aí tem a questão da cultura maker, que é o faça você mesmo, aprender a tangibilizar as ideias, tem questões de trato socioemocional que podem ser trabalhadas. Enfim, eu acho que tem um universo de possibilidades que vão se construir a partir de 2021. E para os professores, como é que funciona? Que nem um professor que não está sendo impactado hoje, tem interesse em mais informações, como é que ele pode achar mais informações? Com quem que ele pode falar para poder se nutrir dessas informações? Todos os coordenadores pedagógicos e todos os diretores da escola sabem do projeto e têm convite para participar do projeto, né? Então, qualquer professor que tem interesse em participar, cara, é só falar com o coordenador da escola dele e diretor da escola dele. Porque tem que ser via escola e não via agência. Porque, como o Rodrigo muito bem falou, eles têm horas de formações e quem toma conta disso são as próprias escolas e coordenadoria de secretaria. Então, tem que ser via escola e não via agência. Entendi. Mas então tá dado o recado. Você, se é um educador que ainda não está participando desse projeto, com certeza você tem que correr, falar com o seu gestor, digamos assim, para poder vir participar, porque 2021, com certeza, porque a evolução, até nós estamos vendo antes aqui no bastidor também os números também, né? De professores impactados, vem quase que dobrado a cada ano que o projeto está rodando, né? Sim. Então, a perspectiva aí agora para 2021 aí é ter um bom número novamente de professores e, com isso, também novos assuntos, novos temas, novas tecnologias também sendo apresentadas, né? Rodrigo, assim, nós começamos no primeiro ano, falando dos números, nós começamos no primeiro ano com 300 professores e 300 horas de formação. Nós acabamos esse ano, agora as horas de formação não vou lembrar, mas nós acabamos esse ano com mais de 1.100 professores participantes, cara, é muito, e mais de 13 mil alunos que fizeram parte do projeto. É muita coisa, sabe? Então, e é um projeto que começou com uma conversa, uma capacitação de 1.100 professores é muita coisa. Eu não estou falando, por exemplo, uma palestra de 2 horas, eu estou falando uma formação continuada de mais 300 horas por ano de formação. E 13 mil alunos com acesso, por exemplo, à plataforma Google para Educação, né? Com colaboração, com sistema de sala de aula, com colaboração e documentos compartilhados. Então, com muita coisa aconteceu e a gente acabou fazendo muita coisa e muita mudança com pouco recurso. Né? Muito bem. O que me deixa assim admirado com todas essas ações feitas pela agência de desenvolvimento, pela CISAP, pela comunidade local, por pessoas de voluntariado. Olha, Santa Rosa, se o Brasil não decolar, Santa Rosa vai decolar. Num prazo médio aí de 5 a 10 anos aí, vai ter uma transformação incrível nas pessoas, no empreendedorismo, na capacidade empreendedora das pessoas, porque eu acredito que as pessoas estão bem melhores preparadas, estão sendo bem melhores preparadas na nossa comunidade. Isso é gratificante de escutar e saber, até para as pessoas de casa também estarem a par do que está acontecendo, que está havendo uma evolução sim, e é para melhorar a vida de todos, certo?
desde profissional, empresarial, na educação. Esses movimentos, a educação impacta em todos os locais, né? E isso é inspirador, certo? Parabéns pelo trabalho de vocês. Enriquece cada vez mais nossas comunidades. E agora, Rodrigo? Vamos falar um pouco também de engatar na questão da educação financeira também, porque não também no projeto é trabalhar também essa questão também, né, com os professores, mas mais especificamente, Felipe, sobre educação financeira. O que tu quer também trazer para nós uma informação aí para esse professor que está em casa? Que a conversa original foi essa, né? Eu digo, Rodrigo, vamos falar um pouco de um projeto novo aí, eu quero falar um pouco sobre esse projeto. E como vai ser educação, eu digo, vamos falar do Conecta, então depois a gente vai falar sobre esse projeto, né? Só para falar do próximo Conecta também, nós estamos desenhando o Conecta para trabalhar com habilidades socioemocionais, né? E chamar de life skills, habilidades para a vida, né? Seria em português. E dessas habilidades para a vida a gente imagina uma cultura mais maker, mão na massa, resolução de problemas, trabalho por projetos, educação financeira e empreendedorismo. A gente imagina trabalhar dentro desses próximos 4 anos, o projeto para os próximos 4 anos, né? Mas o projeto meu pessoal trabalha muito em educação financeira. Nós lançamos há 6 semanas atrás um aplicativo, é o Yours Bank, né? Que ele é um cartão de crédito. Ele não é um cartão de crédito, estou fazendo propaganda aqui já, tá? Ele é um cartão pré-pago para crianças e adolescentes, né? Então ele é um cartão pré-pago e, cara, ele é muito legal. Acho que é a primeira fintech de Santa Rosa da região, né? Esse é o nosso cartão, ele é bandeira Visa, então qualquer bandeira Visa se utiliza ele. E nós trabalhamos com a ideia da criança ter seu cartão e trabalhar já conceitos de educação financeira com eles. E, por exemplo, receita, despesa, quanto que eu recebo, quanto que eu gasto, eu posso criar objetivos e trabalhar com objetivos. A intenção é trabalhar um pouco mais a autonomia com esses filhos, né? Eu falo crianças, mas é até ruim de falar, adolescentes, né? Com esses filhos, trabalhar um pouco de autonomia para os filhos e dar controle e segurança para os pais. Né? Eu vou abrir um parênteses aqui, eu acompanho o Yours Bank nas redes sociais, né? E até eu entendi que o propósito era trabalhar com jovens e adolescentes, né? Mas eu passo para os meus colegas, cara, Santa Rosa agora vai ter um banco eletrônico. Confere lá, um banco digital. Você vai lá e clica lá. Não tem, Santa Rosa. Eu estou no boca a boca, eu já estou ajudando a divulgação do teu banco, porque é um orgulho para Santa Rosa. Veja só, gente. Temos bastante metalúrgica, somos o berço nacional da soja, mas um banco é diferenciado. Temos que dar os parabéns para as pessoas que criaram e estão fazendo um excelente trabalho e, com certeza, com o passar dos anos, nós vamos olhar e dizer, olha, que legal, no ano de 2020, o Felipe Diesel e a galera dele lá pôs em prática e perpetuou um trabalho diferenciado para Santa Rosa. Veja só, ele não que nem o Carlos, ele não fala só, ele faz. Ou seja, o que ele ensina, ele acredita e ele aplica. Então, esse tipo de exemplo que nós devemos ter, que é o próprio exemplo aqui do Rodrigo também. O Rodrigo, ele ensina, ele participa, mas ele vai junto e põe a mão na massa e orienta as pessoas na prática, ajuda a aplicar, ajuda na comunidade. Isso que é o mais bonito e é o que a gente admira aqui no Bate-Papo Empreendedor. Não fique só falando. Faça, aplica, põe a mão na massa. Obrigado, pode continuar agora. Esse projeto do Felipe é muito interessante, é muito legal, né? Por diversas razões, né? A gente está vivendo uma desbancarização, né? Hoje se abre um leque de possibilidades para você poder gerenciar seu dinheiro, seus investimentos. E eu acho que o Felipe sempre se constituiu como educador, né? Eu acho que e ele sempre se anuncia como educador. E essa questão da educação financeira, aí eu gosto de pensar o seguinte: a educação, o modelo que a gente tem hoje de educação, ele foi pensado para apresentar para a criança e para o adolescente o nosso modelo de civilização. Então, eu vou aprender sobre química, física, história, sociologia, para aculturar. Só que muitas dessas coisas, apesar de serem conhecimentos importantes, eles acabam sendo mais importantes para o vestibular do que para a vida. Então, essa proposta, né, de educação financeira ou de empreendedorismo é fazer com que essas habilidades que são necessárias para a vida e não para o vestibular sejam já trabalhadas com as crianças desde a mais tenra idade, dentro da família e dentro da escola. Então, quando o Felipe faz as lives dele, falando sobre educação financeira, as pessoas que estão lá assistindo podem ser impactadas ou porque é um educador, ou porque é um pai, enfim, ou porque é alguém que se interessa.
E isso vai fazer a diferença. E aí eu acho que a gente pode falar um pouco, né, desmistificar muitas coisas, né, de que existem muitos preconceitos com relação à educação financeira. Enfim, tem muitos aspectos que a gente pode abordar. E até aqui o Adriano Stein também comentou aqui, ele colocou assim, ó, educação financeira se aprende por bem ou a vida te ensina da forma mais dura. Então é bem por aí, né, Felipe? Sabe que o número aumentou esse ano, né? 67% dos brasileiros estão endividados. Né? Então, cara, a cada 10 pessoas, 7 estão endividadas. É um número muito grande. E todo o nosso sistema financeiro é feito para as pessoas se endividarem. Né? Porque o modelo é assim, o sistema é assim que as coisas funcionam. Porque as pessoas elas não aprendem. Estava conversando esses dias com o alto executivo do Itaú. Assim, o cara é o quinto ou sexto cara na negociação do Itaú. Né? E ele falando, né? Porque não faz sentido mais. Não quer dizer que não precisa estudar história, né? Mas eu entendi o que ele quis falar. Espero que vocês entendam também para não criar mais haters por aí, né? Mas não faz sentido, cara, se foi os babilônios ou se foi os sumérios, sabe? A Wikipédia responde. A Wikipédia responde, né? Eu saio do meu ensino médio sem saber educação financeira, sem saber psicologia, né? Sem saber daqui a pouco coisas mega importantes para o dia a dia e que são importantes para as habilidades da minha vida, e eu sei tantas outras coisas que não são tão importantes. Não faz sentido, né? O modelo não faz sentido nesse aspecto. Então, a educação financeira, o que ela vai fazer é te preparar para lidar com a realidade do que tu vai encontrar lá fora, né? Eu gosto muito da frase do seu Valdir Carpenedo. Às vezes ele tem umas frases que são impagáveis. Uma delas, né? Patrimônio você não faz com o que você ganha, você faz com aquilo que você economiza, né? Vindo de alguém que é um dos maiores empresários do Rio Grande do Sul, né? É algo simples, mas tem que ser construído, né? Numa mentalidade e até com ferramentas certas. Não sei se vou fazer mais um aqui. Eu não sei se eu estou me precipitando, mas eu já vou largar agora para aproveitar a fala do Felipe, que ele disse que mais de 60% dos brasileiros estão endividados, né? Então a grande pergunta seria: mas como organizar a vida financeira e sair do vermelho? São prioridades. Quando a gente fala sobre vida financeira e educação financeira, nós temos que estipular prioridades. Né? Se eu estou endividado, a minha prioridade tem que sair da dívida o mais rápido possível. Né? E como que eu saio da dívida o mais rápido possível? É não replicando o padrão que me levou até dívida. Né? Então, por exemplo, se consumir me levou até dívida, eu vou ter que cortar o consumo. Se, gastos com outras coisas me levaram até dívida, eu vou ter que cortar isso. Então, a primeira coisa que eu estou endividado é como diminuir esse endividamento. Né? E gerar mais dívida para pagar dívida pode ser importante, pode ser interessante, inclusive. Por exemplo, se eu estou endividado, eu tenho várias dívidas, e essas dívidas daqui a pouco elas têm juros altos, dívida do cartão, ou enfim, dívidas com juros altos, é muito mais fácil daqui a pouco eu pegar um empréstimo, muito mais barato hoje tem empréstimos muito baratos, se ali que é 2%, tem empréstimo muito barato mesmo. Então, daqui a pouco, empréstimos mais baratos fazem com que eu possa pagar as dívidas e economize esse valor dos juros. Mas eu tenho que trabalhar com prioridades. Então, eu estou endividado, minha prioridade número 1 é sair dessas dívidas. Né? E não replicando o modelo que me trouxe até então. Porque a maioria das pessoas que estão endividadas, o modelo é o mesmo. Elas adquirem passivos. O que são passivos? São coisas que não geram riqueza. Né? Então, eu vou precisar comprar um carro melhor, aí eu crio um endividamento para comprar um carro melhor. Eu preciso de uma casa maior, porque eu quero uma casa maior, aí eu crio um endividamento para comprar essa casa maior. Então, é esse tipo de comportamento que gera o endividamento. E dentro dos nossos programas aqui, nós tivemos vários programas que o tema foi a parte financeira, por justamente ser algo que, em conversas paralelas, se identificou que ser um dos gargalos hoje dentro de casa, dentro dos negócios, porque não adianta eu ter um copo furado e ficar injetando dinheiro só dentro. Então, entender o meu negócio, entender a minha vida pessoal e profissional também, saber gerir o meu dinheiro é extremamente importante, porque não existe empreendedor hoje que se destaca se não sabe cuidar do dinheiro, né? Sim. Ou estou enganado, Felipe? É isso aí, o Rodrigo sabe que é assim, muito importante falar, tá? E nós não temos informação sobre isso. Por exemplo, a Ibovespa. Né? A Ibovespa chegou em março ali 57 mil pontos. Ela bateu hoje 116 mil pontos, tá? Ela dobrou o valor dela em 9 meses de operação. Então, quem tinha, sei lá, R$100 investido no índice Ibovespa, agora vai ter R$200. Quem tinha R$1.000 vai ter R$2.000. Ela aumentou 100% o valor dela nos últimos 9 meses. Sabe que nesse mesmo período aumentou em 4 vezes o número de pessoas que investem na Bolsa? Né? E aí, Felipe, nossa, aumentou 4 vezes? Sim, nós temos de 0,25% para 1%.
dos brasileiros. Então, a cada 100 brasileiros, um investe na Bolsa de Valores, né? E o que é investir na Bolsa de Valores? É tu comprar ação de empresas. Né? Então, cara, eu posso abrir uma empresa? Posso abrir uma empresa. Né? Eu posso ser um maluco, né? Como nós somos empreendedores, nós somos malucos, né? Porque uma vez eu ouvi falar que eu não estou estragando o papo empreendedor, né? Mas eu sou empreendedor e eu sempre vou ter empresa, né? Mas o ponto é, cara, eu começo a empreender porque eu sou maluco, né? Desculpa, eu começo a empreender porque eu sou burro, eu continuo porque eu sou louco, né? Porque eu empreender é isso. Então eu posso ser um maluco e querer empreender, ou posso daqui a pouco, sei lá, cara, eu não quero empreender, esse cara que eu vou empreender, eu vou comprar uma porcentagem de uma empresa que é muito bem gerida. Né? Vou comprar uma porcentagem de uma Ambev e eu consumo deles também e eu fecho o ciclo, né? Ou, enfim, posso fazer outras coisas e ganhar dinheiro com isso. Né? E quando eu invisto, por exemplo, em uma empresa, eu ganho de duas maneiras. Uma empresa ela sobe, né? A valorização ela aumenta, porque é uma empresa que está bem gerida, que apresenta resultado, enfim. E também eu ganho dinheiro nos dividendos. Essa empresa do lucro, eles vão dividir dividendo comigo, porque eu sou sócio dessa empresa também. Né? Eu acho que tu tem que definir em que lado da ponta dos juros compostos tu quer estar. Tá? Porque é a magia dos juros compostos. Né? Se tu tem 100... eles vão se transformar em 120, 150, 200. Agora, se tu deve 100, vai se transformar em uma dívida de 120, 130, 200, 500. Então, você tem que escolher aonde você quer estar. Os juros compostos e sua magia vão continuar acontecendo. E hoje, que nem Felipe, você que trabalhando bastante na questão da educação também, tá no teu Instagram, depois pode passar também para o pessoal poder seguir lá. Claro. O que tu tem encontrado hoje, assim, quais são as maiores dificuldades que tu está identificando nas pessoas quanto a essa questão? É mais a falta de conhecimento de como gerir o próprio dinheiro ou mais dificuldade em como conseguir mais dinheiro para si? O primeiro ponto que as pessoas reclamam, elas reclamam das dívidas. Esse é o ponto principal. Todo mundo reclama, mas eu tenho endividado, mas eu tenho dinheiro para pagar dívida, né? Quando nós começamos a trabalhar, e nós temos até uma mentoria que nós estamos trabalhando com educação financeira com algumas pessoas, né? O Rodrigo está no grupo que a gente está discutindo sobre isso também. E quando a gente começa a falar sobre isso, as pessoas elas vêm com quanto elas ganham. Né? Ah, mas eu ganho pouco para investir e tal. E quando tu vai para a prática, assim, vai entender... nós entendemos que, às vezes, 40% das despesas dessa pessoa são gastos fantasmas, né? São gastos que eles são coisas pequenas, né? É um sanduíche aqui, é um cafezinho ali, é uma assinatura aqui, outra assinatura lá, é despesa de cartão de crédito. Então, são gastos fantasmas, que no dia a dia eles não avultam, porque são coisas que eu não somo no dia a dia, 5, a 10, a 15 reais, só que no final do mês eles podem comprometer até 40% da tua renda. Isso é muita coisa quando eu vou pensar, por exemplo, em um mês, ou 12 meses, ou, enfim. E beleza, esse é o primeiro ponto, né? A dificuldade, endividamento e não trabalhar bem com as despesas. O segundo ponto é acesso à informação, porque hoje é muito fácil investir. É muito fácil investir. E é muito simples. É muito simples eu comprar uma ação de uma empresa, é muito simples eu comprar um fundo de investimento, é muito simples eu fazer esse processo. E as pessoas elas têm medo, porque nós crescemos com medo. Né? A gente o tempo passa, o tempo voa e a poupança Bamerindos ela não existe mais. Né? Mas a gente cresceu com esse medo de perder dinheiro, né? Porque um presidente, como aconteceu em 94, podia entrar lá e pegar dinheiro e desaparecer. Né? Então houve muito medo disso. As pessoas ainda elas têm medo de investir e todo mundo abomina o que não conhece. Né? Então realmente, tu fala disso, falta conhecimento. Por isso que um dos pontos que nós trabalhamos no Conecta Educação, voltando ao assunto inicial, é trabalhar habilidades para a vida, inclusive educação financeira. E coisas bem óbvias, né? A diferença entre riqueza estática e riqueza dinâmica. Por exemplo, vamos pegar, você tem um imóvel super bem localizado, numa área central, valorizado, e ele vale R$1 milhão. Agora, se tu precisa R$100, tu não consegue, porque ele é uma riqueza estática. Né? Então, a vantagem de tu ter um cartel de opções além do imóvel é que tu tem uma riqueza viva, uma riqueza dinâmica e que tu tem possibilidade de mover com ela rapidamente. Ter liquidez para poder fazer algum outro... Isso, exatamente. Né? Então, também isso tem a ver com o que o Felipe falou. Nós fomos ensinados a ter uma casa, a ter um bom carro. Essas gerações que estão vindo pela frente já não têm esse mesmo sonho. Então, eles também precisam ser educados. Já que eles não têm esse sonho, como eu vou operar essa magia dos juros compostos e montar um patrimônio que me permita viver as experiências que eu quero na minha vida, né? Que nem tu, até deixa eu só pegar esse gancho que o Felipe falou da questão dos gastos fantasmas que você não consegue gerir. Eu trago aqui uma questão que eu peguei, esse ano eu consegui o ano inteiro, eu comecei início do ano passado, final do ano passado a fazer um tabelamento das minhas despesas.
Então, eu criei uma planilha Excel lá, comecei a lançar por conta de água, conta de luz, conta de mercado, posto de combustível. Comecei a fazer lançamentos numa planilha. E esse ano eu consegui fechar de janeiro a dezembro os gastos de tudo. Então, eu consegui fazer agora um somatório ali. Eu sei quanto eu gastei o ano inteiro em gasolina, quanto eu gastei o ano inteiro em ração e coisa para meus bichos lá, quanto eu gastei. E com isso eu consegui ver vários gargalos que eu tinha, assim, eu olhava, pá, mas eu tô gastando tudo isso em gasolina, pá, tô gastando todo esse valor em mercado. E aí tu começa a enxergar, porque se tu não enxerga onde é que tu tá gastando dinheiro, também tu não consegue tomar ação para poder também sanar muitas vezes essa dívida, né? Exatamente, é controle, sabe? É controlar e saber quanto que eu gasto, né? Eu chego a fazer fluxo de caixa projetado, né? Então, por exemplo, eu pego o meu pro passado, gastei tanto, projeto para o futuro, esse ano eu vou gastar tanto em gasolina. Né? Eu já sou... Mas, enfim, é ter controle sobre isso. Eu fiz uma conta enquanto nós falávamos aqui, quando a gente fala, o Rodrigo fala sobre muito bem, em qual ponto dos juros compostos eu quero estar, sabe? Eu quero estar pagando juros para o banco ou eu quero estar gerando juros e pagando meu valor, né? Por exemplo, cara, vamos supor que eu quero me aposentar e ter 1 milhão na conta, tá? Beleza? Eu quero trabalhar 30 anos, eu estou começando com 18 anos ou 20 anos, eu quero me aposentar, daqui a 30 anos eu quero me aposentar com 1 milhão na conta, certo? Sabe quanto que eu tenho que economizar por mês, guardar e investir? R$283. A taxa de 1% ao mês. Tá? A taxa de 1% ao mês é mais difícil de conseguir, sim, mas eu vou compor uma carteira que me dá essa condição de ter essa taxa de 1% ao mês. Mas qualquer pessoa poderia guardar esse valor. Daqui a pouco eu não consigo começar com 280, não consigo, cara, porque eu estou começando agora, eu vou ganhar, sei lá, R$1.000 e poucos por mês, eu não vou conseguir guardar 280. Ok, mas eu começo, à medida que eu vou crescendo, a minha renda vai crescendo também, eu vou conseguindo guardar esse dinheiro e aplicar. Só que o livro Pai Rico, Pai Pobre, eu sempre referencio ele, foi a minha primeira leitura nessa área, ele fala muito sobre a corrida dos ratos, né, que a gente entra numa corrida dos ratos, que a gente passa a vida inteira nela, né, que é o quê? Cara, eu trabalho para ganhar uma grana, para pagar boleto, para comprar um patrimônio, um passivo. Né? E é assim que funciona. Eu compro um carro, eu gero uma dívida, eu trabalho para pagar aquela dívida. Eu pago aquela dívida, eu gero uma outra dívida para trocar de carro, daí eu trabalho para pagar aquela outra dívida. E assim é com tudo. É com os estudos, é com a casa, é com o trabalho, é assim por diante. Então, eu entender esse modelo e pensar em maneiras como eu posso sair desse modelo vai me colocar na frente de muitas outras pessoas e eu vou conseguir gerar uma riqueza. Que seja uma riqueza de tempo, não precisa ser uma riqueza de patrimônio, sabe? Mas eu entendendo isso aqui pode ser um outro tipo de riqueza que isso pode me gerar. Liberdade. Liberdade, Como que o que é mais importante assim é que hoje se tem muito mais acesso às informações, né? O Rodrigo disse que já faz a planilha em Excel e coisa e tal. Tu imagina eu lá em 90, lá eu já fazia uma agenda, numa tabelinha de agenda. E fiz assim minha vida inteira, acho que eu tenho umas 20 agendas guardadas lá já do negócio. Agora até eu abandonei, não, já está sistematizado nos app dos bancos e coisa e tal, então eu abandonei um pouco, né? Mas senão eu tinha esse controle. Só que o quanto falta de informações para as pessoas começarem e terem coragem de pensar mais longo prazo, né? A pessoa pensa muito do imediatismo, do que todas as pessoas esperam uma fórmula mágica, assim, que chega lá o gênio e pá, tá resolvido. Então as pessoas não pensam a longo prazo, que nem o Felipe disse, vamos lá, R$283. Se não tem 273, bota 141. Mas ninguém tem paciência, mas é só 100. Vou gastar, é só 100. E sempre tem aquela esperança que no percorrer da vida vai vir algo mágico para si e que vai fazer toda a transformação. Vai compensar o período que não fez a reserva. Não fez, isso. Só que isso não vem, não existe uma coisa mágica e sim, é a construção que o Rodrigo fala ali, que tem que ser uma construção contínua para se utilizar dos juros compostos, né, Rodrigo? Deveria ser todo o processo, né? Da gente ter... E aí, coisas bem básicas, ter uma reserva de 6 meses dos teus ganhos, ter uma reserva para a saúde, enfim. Claro, tem gente sim, que já chegou a níveis assim mais radicais, né? Que, por exemplo, ele olha para o carro, meu carro não é um ativo, é um inativo, então eu não pago seguro. Né? Se acontecer um sinistro, pode não ser legal, mas, enfim, são concepções de vida, tá? E existem muitos modelos mentais que estão sendo abandonados. E nesse aspecto é que os bancos estão patinando. A maioria dos bancos clássicos e estão sendo atropelados por modelos como do Nubank e outros. Yours Bank, né? Enfim, justamente porque eles acompanham esse novo padrão de pensamento, esse novo modelo mental.
Então, E vem também na questão, né, que estamos trabalhando hoje. Não é simplesmente dar a ferramenta, mas sim, também ensinar como utilizar a ferramenta. Porque também não adianta tu disponibilizar teu cartão, mas se tu não tiver, se a pessoa não tiver a cultura ou conhecimento para poder utilizar o teu cartão, não vai trazer resultado nenhum, nem para a pessoa e nem para vocês também, né? Exato. É por isso que assim, o nosso cartão é para adolescentes, que a gente quer ensinar esse cara a utilizar, e é um cartão pré-pago, então ele não gera dívida. É impossível gerar dívida no Yours Bank, né? E não tem nenhuma taxa, então, quanto custa o Yours Bank? Nada, não custa nada. Eu posso baixar o aplicativo Yours Bank, né? Eu baixo o aplicativo e começo a utilizar o cartão sem custo algum. Né? E nós trabalhamos com educação financeira. E ainda hoje é dia 22, né? 21? 22. Até dia 24 nós temos uma promoção, quem fizer conta a gente ainda deposita R$10 na conta, né? Então Que é de legal. graça, não paga nada, a gente ainda dá R$10 para quem fizer conta Ganha até dia dinheiro 24, ganha dinheiro ainda. muito bem. E o que vem bem de encontro é que eu estava assistindo um documentário, uns libaneses que vieram para o Brasil e se desenvolveram nos negócios, né? E eles dizem que os pais ensinavam eles desde, você quer comprar alguma coisa, que seja lá um carrinho lá para a criança, eles vão junto e perguntam, por que tu quer comprar aquilo? Você quer porque a propaganda era legal, o marketing, ou é por uma efetividade da tua necessidade, ou por brincar? Diz que o pai deles faziam eles interpretar as coisas, né? Então, o Yours Bank vem bem do encontro, se você quer ajudar seu filho, você quer que ele tenha um futuro mais próspero, ensine ele a utilizar de uma forma racional, para que ele aprenda a poupar o dinheiro, para que ele aprenda a controlar e para ele entender o valor das coisas, né? Que tudo tem um valor, não é porque só chegou ali na casa, eu quero um celular novo, não, só chegou lá na casa, não. Tem toda uma responsabilidade em cima daquele produto estar na sua casa. Agora, quanto mais nova a decisão estiver na mão dele, mais fácil vai ser para ele aprender a lidar com esse dinheiro, né, Felipe? Exato. Porque os pais reclamam assim, mas o filho não sabe guardar. Mas beleza, quando que tu ensinou ele a guardar dinheiro? Meu filho não sabe educação financeira. Ok, né? Mas quando que tu sentou e discutiu esse assunto com ele? E o que nós queremos fazer nós queremos ser um ponto de discussão na casa das pessoas, né? Então a gente quer ser uma interrogação. Beleza, mas tem uma mãe que mandou um áudio um tempo atrás. Nossa, meu filho pediu qual é a diferença de cartão de crédito e débito. Eu nunca pensei em explicar para ele. E eu não sabia a diferença de cartão de crédito e débito. Então, são algumas coisas que as crianças vão discutir com os pais em casa, que, né, a gente quer ser ferramenta para que isso aconteça, sabe? Né? Se tem aquela mentalidade de que o dinheiro é um tabu, né? E aí, claro, vem concepção religiosa e muitos outros aspectos, mas a discussão financeira, né, da casa, se você tirar 20 minutos, né, como casal, para conversar sobre as finanças, vai evitar no futuro 2 meses de briga. Enfim, é fazer parte da rotina, da construção da nossa vida, né? Enfim, como diz uma pessoa muito sábia, o primeiro propósito é manter-se. Depois vem os demais, né? Com certeza. E com isso, para se manter, tem que manter as finanças organizadas, né? E o que a gente estava conversando antes, até o Rodrigo citou a questão das pessoas mais jovens, vem numa evolução constante, aceitam mais fácil as coisas, né? Eu tenho uma comparação lá em casa bem, né? Que nem tem eu e o meu filho, né? Do meu filho, eu uso mais o banco tradicional, a forma, né? Ele já tem conta no Nubank, utiliza já dessas fintechs e já começa a estudar sobre alguma coisa sobre bolsa de valores, né? E eu sempre digo para ele, não, eu sou do tempo ainda que eu gostava de ver o que eu estou investindo, acompanhar, estar perto, né? E ele já começa com uma concepção diferente, né? Então, assim, eu vejo no meu convívio um choque de geração bem distinto, né? Um pensa lá para um lado, outro lá para o outro, né? Sim. Só que nós, que agora eu digo eu, né? Nós vamos ter que nos adequar e nos formalizar para este mundo novo que está aí. Não adianta ficar pensando para trás, né? Tem que se atualizar e entender o que está acontecendo, aceitar e participar, senão você vai ficando fora do mundo, né? Exato. Vou fazer uma pergunta agora que vem no estilo aquela do quem vem primeiro, o ovo ou a galinha. Felipe, o que é mais importante? É saber poupar ou saber ganhar mais dinheiro? Boa pergunta. tem uma frase do Benjamin Franklin, né? Ele fala o seguinte, que... Cara, como é que é essa frase? Não sei se eu vou lembrar a frase inteira, né? Mas que o menor buraco pode naufragar uma grande embarcação. Acho que é uma frase parecida com essa. Depois alguém procura no Google aí, né? Então, por essa lógica, assim, o saber não gastar, ou saber economizar, ou saber gastar, eu acho que essa é a proposta, ele acaba sendo mais importante do que saber ganhar. Né? Porque não é sobre quanto tu ganha, é sobre quanto tu gasta.
Eu tinha uma empregada doméstica que trabalhava para mim e ela ganhava um salário mínimo e tal, né? Ela tinha casa com piscina, ia pra praia, né? Eu ficava, cara, como é que pode isso, né? Porque ela sabia gastar. Então, às vezes, cara, vem aqui, tu me dá uma lição agora de educação financeira, eu quero saber como é que tu faz, né? E é sobre isso, minha opinião, né? Claro, então primeiro tem que saber gastar, depois eu entendi como se faz isso, aí eu vou criar novas fontes. Porque se eu não fechar o buraco, cara, não importa quanto eu botar de água, né? A água sempre vai sair porque vai ter o buraco para vazar. Maravilha, maravilha. E essa questão da educação financeira também, dentro da educação, como é que tu está vendo hoje também lá, Soder? Hoje se fala mais, até mesmo na graduação, hoje está se buscando um pouco mais essa questão ou ainda tem que avançar muito nesse requisito? Eu acho que é zero, né? Não se fala nada sobre isso. O que eu vejo, bem pelo contrário, são os alunos preocupados com o investimento, né? Então, por exemplo, eu apresentei para eles o Warren, né? Que é um aplicativo que você pode usar com uma inteligência artificial que te ajuda a começar a investir. Cara, eu falei assim para eles de boa, de passagem. Em 2 semanas, tinha usuários ali já me apresentando como estavam começando a investir. Então, eu vejo que, como nós falamos no início do programa, muitas vezes a demanda vem pela outra ponta e força a mudança da mentalidade. Mas eu acredito assim, que não se fala em educação financeira, muito pouco, né? Não tem, a não ser algumas escolas mais de ponta que tem alguns projetos diferenciados, mas eu vou dizer assim que é a ponta do iceberg só. E para quem está querendo começar a investir, Felipe, o que hoje tu daria, assim, qual que é os primeiros passos, digamos assim, para quem está pensando, não, hoje eu não invisto, mas tenho esse interesse de começar a poupar, tenho interesse em começar a investir, tenho interesse em começar a entrar nesse mundo aí. O que hoje tu aconselharia o pessoal que está em casa? Quando a gente fala de educação financeira e acumular patrimônio, né, eu vou ter que investir. E o maior ativo é a minha inteligência, é a minha educação. Então, eu vou ter que investir em mim. O que eu quero dizer com isso? Eu vou ter que investir tempo e dinheiro em informação para que eu possa entender. Então, cara, eu vou seguir contas como Infomoney, enfim, como algumas páginas. Nós temos muita coisa acontecendo no Yours Bank. Se entrar no Instagram, Yours Bank, tem muita coisa lá e muitas dicas também, né? Eu vou começar a pegar algumas informações e entender um pouco sobre o mercado, certo? E eu começo. Eu começo com um dinheiro que eu posso... esse dinheiro que eu posso perder, quanto que é? R$1? É 10? É 20? É 30? Quanto que é? Eu vou começar com o dinheiro que eu posso perder. Porque se eu perdi, eu boto na conta do aprendizado. Então, começa a investindo dinheiro em ti, com educação, com tempo, buscando informação, e, cara, começa investindo. Então, abre uma conta numa corretora, qualquer uma. O Rodrigo falou da Warren, os caras são gaúchos, são muito legais, são muito bons. Sei lá, XP, a Ágora, investimento, nem sei se existe Ágora ainda hoje, eu investi na Ágora há muito tempo atrás. Mas, enfim, né? Abre uma conta numa corretora e começa a entender um pouco mais sobre isso. Até o mais interessante é a questão dos investimentos, de ir parte a parte, só que o que acontece? As pessoas veem na internet, veem publicando assim, eles começam a fazer muita proposta milagrosa, né? Isso deixa um certo ar de desconfiança, e eu vejo acompanho vários informativos, né? E do Yours Bank eu gosto porque são direto, sincero e dentro de uma realidade. Que eu acho que as pessoas às vezes vão lá e dizem, não, aqui você investe, eu ganhei em 30 dias 500 mil, 200 mil, 300 mil. Eu acho assim que é quase uma propaganda enganosa. Eu acho que a pessoa tinha que ser processada, porque a evolução desses índices de bolsa de valores aí, no percorrer de um ano, assim, não tem nenhuma milagrosa que em 30 dias dá 30%, né? Então, esses tipos de investidores estragam a mentalidade das pessoas. Para levar vantagem em algum momento, eles ficam fazendo promessas que não acontecem. Porque se alguém chegar para ti e dizer, o negócio seguinte, em 30 dias tu vai ganhar 30% do teu dinheiro. Eu ia sair correndo já de cara, porque é golpe. A não ser que tenha um investimento muito certeiro, que é uma mosca branca, né, Felipe? No normal, você precisa de um crescimento mais dentro de uma realidade. Se tu for olhar, por exemplo, informações sobre educação financeira, investimento na internet, eu acho que tu tem 2 vieses muito claros. Assim. Eu acho que o que nós levantamos a bandeira é a longo prazo. Cara, eu quero investir para eu ter liberdade financeira. Real, né? Dentro de uma realidade. Para ter liberdade financeira, para me aposentar lá daqui a 30 anos, 20 anos, sabe? Entender o movimento para fazer isso. É isso que nós trabalhamos. Tem uma outra linha que vai muito no ganhar dinheiro rápido.
E o famoso day trade, né, que é compra e venda de ação todo dia. Isso é um estudo, eu gosto muito de falar sobre isso, porque a galera vende muito curso de day trade. Quem ganha dinheiro com day trade é só quem vende curso disso, né? Mas enfim. Quem ajuda, a autoajuda, né? Exato. E os caras fizeram um levantamento em 200 pregões, né, que são dias de operação, né? Então 200 dias úteis, né? Vai lá. Em 200 dias de pregão, 92% das pessoas que operaram day trade perderam grana, perderam dinheiro, né? E dos outros 8% que sobraram ali, acho que 6% ficou igual, com muitos poucos ganhos, e ninguém ganhou dinheiro considerável em operação de day trade. E o day trade acumula muita dívida, porque geralmente quando tu faz day trade, tu investe alavancado. Então, se eu tenho R$100, eu posso operar, depende da corretora, até R$3.000. Né? Então, beleza, se eu tenho R$100 e eu invisto R$3.000, se eu perder 30% desses R$3.000, eu estou perdendo R$900. Então, eu estou perdendo R$800 a mais do que eu tenho. Cara, então tem muita gente que perde muita grana com isso. Assim como pode ganhar, mas dificilmente... A melhor coisa, cria uma carteira consistente, longo prazo, sabe? Entendendo renda fixa, renda variável, o que eu posso fazer, fundos de investimentos, ações que eu compro, beleza. Por que eu vou comprar tal ação? Né? Eu vou comprar uma ação que a gente fala que é uma ação mico, que é uma ação que está barata, e o mico tem que parar na mão de alguém, né? Ou eu vou comprar uma ação de uma empresa sólida, bem gerenciada, que vai ter patrimônio se tiver alguma coisa, ou enfim, que vai pagar dividendos e que eu possa vender num crescimento dela, ganhando, sei lá, 5%. Mas não imagina que eu vou ganhar 100% ou 200%. E até porque também, às vezes, o pessoal se emociona também, porque pega o exemplo que tu trouxe esses dias também aqui no programa do Zoom, né? A empresa Zoom, então, esse ano aí acumulou de janeiro até setembro, acho que foi 350% de alta. E daí já começa a se questionar, se eu fosse comprado lá em janeiro a ação a tanto, e fosse ter vendido agora a tanto, eu ia ter ganhado 350% do meu valor. Não é assim que acontece, né? Óbvio que não. Se tu comprou ali a 100, quando subiu a 110, tu tá vendendo já, porque tu já tá no êxtase do negócio. Tu tá no brick, né? Tu tá fazendo ali, então tu não pode só olhar o ponto mais baixo que esteve e o ponto mais alto e achar que tu pode ter ganhado esse gap todo aí, né? E aí tu nunca vai prever todo esse futuro, né? E também, assim, tem algumas coisas que a gente não percebe. Mas quando a gente fala em educação financeira, por exemplo, a gente está falando de segurança pública. Eu vou dar um exemplo para vocês. Olha só. O que a gente tem que acabar no Brasil é com essas notas altas, notas de 100, 200 reais. Quando vocês pagaram alguma coisa com nota de 100 reais a última vez? Nunca. Para quem que serve essas notas de 100 reais? Só para operações ilícitas. Aí acontecem coisas como aconteceu em Criciúma, mega operações. Se essas operações fossem virtuais, pode ter crime virtual? Até pode, mas não vai ter refém, não vai ter tiro, não vai ter assalto a banco, não vai ter uma cidade paralisada. Então, a gente tem que rever esses modelos mentais também. Notas grandes só interessam para o crime organizado, para mais ninguém. Mas um avanço que teve bacana agora foi a questão do Pix também, né? Porque o Pix foi uma coisa assim que veio para revolucionar, ao meu ver, porque eu estava vendo no primeiro mês, acho que foi mais de 52 bilhões que foram movimentados em transações pelo Pix. Então hoje tu pode, qualquer horário, qualquer dia, tu pode transferir de uma conta para outra. Então cada vez mais a moeda, dinheiro, o papel, tu não vai utilizar mais, né? Tu começa a trabalhar só com o aplicativo, transfere de um para o outro. Perfeito. E já tira essa questão. Mas da mesma forma também, né? Assim como também é fácil tu movimentar pelo aplicativo, se tu não souber também não ter não saber controlar também teus dedos ali quando vê o aplicativo tá mandando dinheiro e quando vê no final do mês vai faltar pagar as contas, né? Sim. Mas daí entra a questão da educação. Tem que ter controle. E algumas dicas que nem você sempre dá no Yours Bank lá, o Rodrigo, né, Rodrigo? Começa pelo não gaste mais do que ganhe, organize suas finanças, aprenda a poupar, não vive em função do dinheiro e tantas outras mais que você poderia deixar registrado para nós aqui também, Felipe? Sim. Sabe que, cara, eu quero começar hoje. Eu não sei nada, estou perdendo dinheiro, estou endividado, quero começar. Baixa o aplicativo, Guia Bolso. Eu utilizo o Guia Bolso, meu. Guia Bolso, eu ligo minhas contas lá, cartão de crédito, cartão, enfim, ligo lá e ele me dá o meu gasto diário, quanto que eu ganho, quanto que eu perco, e ele faz uma média para mim, não precisa nem botar mais em planilha. Uma média para mim de quanto que eu estou ganhando ou estou perdendo dinheiro no mês, sabe? Cara, beleza, eu não quero fazer nada, eu quero só olhar um aplicativo e ter informação, eu baixo o Guia Bolso para me ajudar. Porque às vezes tu fala conceitos assim, não gasta mais, eles são conceitos que daqui a pouco são muito difíceis de aplicar no dia a dia da operação, no dia a dia, né? Então eu baixo o aplicativo, é um dos tantos aplicativos que eu tenho, mas que eu vou olhar diariamente para poder me dar insights sobre o meu perfil de consumo, né?
E o Rodrigo? Rodrigo, já fez o teste do não gaste na quinta? Não fiz esse, até porque quinta é um dia de custo elevado sempre. Pode ser segunda, pode ser terça, pode ser quarta. Exato. Mas eu acredito que tudo passa por assumir a responsabilidade diante da vida. Tudo passa por isso, né? Porque quando você chegar no final da vida, você vai ter um custo mais elevado, né? Geralmente você precisa de saúde, tratamentos, Remédios. enfim, remédios, enfim, você vai ter. Mais consulta médica. Se espera, né, que a medicina avance mais, mas até agora a medicina alongou nosso tempo de vida, mas não a qualidade de vida, né? Hoje ainda é a realidade. Então, eu acho que você tem que assumir a responsabilidade e pensar que hoje você tem uma capacidade, como o Felipe colocou super bem, tu tem que ter um projeto de educação, porque esse teu projeto de educação é o teu projeto de um futuro mais feliz e mais tranquilo, né? E a partir disso, saiba que você não vai ter altos e baixos, vai trocar de emprego, sua empresa pode ter um problema. Pode ter um ano que vem vai ter o Covid. Quem esperava, né? Quem esperava algo nessa magnitude, né? Enfim, então eu acho que ser responsável por si mesmo e pela família é o primeiro aspecto. Aí o William tá aqui no comentário aqui, largando pro pessoal aqui, ó. Indiquem o Yours Bank para quem se cadastrar aí, seu filho, você que indicou, a pessoa vai ganhar os R$10, hein, Felipe? Exato, o William, meu sócio no Yours, ele pediu falar sobre isso. Eu já falei, William, falar de novo. Quem fizer cadastro dia 24 ganha R$10 na conta para utilizar como quiser. Não custa nada. Que maravilha, então. Não. Vão lá, baixa o aplicativo e se cadastre para garantir, então, também, e ter essa ferramenta ao seu lado. Vamos começar de todos os lados aí, fazermos campanha para que o banco genuinamente Santa Rosense prospere e cresça, né? Yours Bank. A gente se diz banco, mas é uma questão muito técnica, nós não somos banco, mas a gente se diz banco. É como no Nubank também era banco, também dizia que era banco e estava tudo certo. Né? Tá tudo certo. É a nova versão dos bancos, Exato. né? É um banco mais atualizado, moderno, para a nova realidade. Maravilha, mas já passou essa nossa 1 hora aqui, a hora passa aqui, tinha mais 1 hora então de muito aprendizado. Quero agradecer então aqui ao Felipe, que novamente veio aqui, o Rodrigo, que já é também nosso parceiro aqui, já está quase marcando lugar no banco aqui. Cadeira cativa, né? Cadeira cativa, daqui uns dias vai estar o Rodrigo e mais 3 aqui no Bater Papo. Mas a gente agradece bastante o Rodrigo porque ele sempre nos apoia nos bastidores, né, nas organizações das pautas dos programas, e tivemos o prazer de conseguir dividir a bancada com ele mais vezes agora para ele contribuir pessoalmente junto conosco aqui, né, Rodrigo? É um prazer sempre estar aqui com vocês, né? E a ideia é que a gente tenha mais espaços onde as pessoas possam conversar sobre coisas boas, né? E é sempre interessante ver as pessoas se melhorarem como seres humanos, né? Com certeza, com certeza. Então, obrigado a vocês aqui, obrigado, João, também por essa parceria também aqui do nosso programa. E obrigado a você também que esteve em casa até agora, acompanhando nosso programa. Lembrando, se você não viu os demais programas, você pode acessar nosso site, que é o www.batepapoempreendedor.com. Lá você vai poder conferir todos os outros programas. São mais de 50 programas já que estão lá dentro. Então, pessoas incríveis que já estiveram aqui conosco, para você poder se atualizar e ter muita informação. Então, lembrando, toda terça-feira você tem Bater Papo Empreendedor aqui no Portal Plural, porque aconteceu, né, João? Está no Portal Plural.